Olá, pessoal. Meu nome é Sandy, sou preceptora do curso de Medicina do Univag e hoje teremos como tema na nossa web aula arboviroses. Os primeiros casos descritos na literatura dessas arboviroses, no caso da dengue, foi descrita na África por volta de 1946 e no Brasil foi por volta de 1981 a 1982. Já a chikungunya, no Brasil, os primeiros casos eles começaram a surgir finalzinho de 2013 a início de 2014. A Zika é uma mais recente, né, uma das arboviroses mais recentes. Elas teve a sua aparição por volta de 2015. Agentes etiológicos. Essas doenças elas são denominadas arboviroses não somente por sua veiculação através dos artrópodes, mas também porque parte do seu ciclo replicativo ocorre nos insetos. O vírus da dengue. O vírus da dengue e o da Zika, eles são vírus RNA do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae, que também inclui o vírus da febre amarela. Com relação ao vírus da dengue, nós temos 4 sorotipos diferentes: 1, 2, 3 e 4. Já o vírus da Zika, como nós falamos anteriormente, também é um vírus RNA do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae, e até o momento são descritos 2 linhagens diferentes, que seria a linhagem africana e a asiática. Agora, referente ao vírus da chikungunya, já pertence a um gênero diferente, que é o alfavírus, da família Togaviridae, e tem 4 genótipos, que seria o oeste africano, leste e centro-sul africano, o asiático e o oceano Índico. No Brasil, até o momento, foram detectadas apenas 2 linhagens, que seria a asiática e a leste e centro-sul africana. Quais são os vetores? Então, os insetos vetores de dengue, chikungunya e zika no Brasil são os mosquitos, né, da família Culicidae, pertencentes ao gênero Aedes, do subgênero Stegomyia. A espécie Aedes aegypti é a única que no Brasil é comprovadamente responsável pela transmissão dessas arboviroses. Lembrando que essa espécie ela também pode ser transmissora do vírus da febre amarela em áreas urbanas. E essa espécie está distribuída geralmente em regiões tropicais e subtropicais. O Aedes albopictus é um segundo vetor, porém, esse vetor ele é comprovadamente vetor da dengue na Ásia. Ele está presente sim nas Américas, mas até o momento ele não foi associado à transmissão de dengue, chikungunya e zika na nossa região. Apesar disso, a espécie ela não pode ser desconsiderada pelos programas de controle por ter demonstrado competência vetorial, tanto em laboratório e também por estar presente em todas as regiões do Brasil. O modo de transmissão da dengue, chikungunya e a zika ocorre principalmente de forma vetorial, que ocorre através da picada das fêmeas do Aedes aegypti infectado. E como esse Aedes aegypti é infectado? Através de picar, né, um ser humano ou humano que esteja no período de viremia. Então, o ciclo é humano, vetor, humano. E essas 3 arboviroses, elas também podem ser transmitidas através de via vertical e transfusional. Nós temos outras formas de transmissão que ainda estão em estudos. Por exemplo, o vírus da Zika, ela pode ser transmitido por via sexual através de uma pessoa infectada, estando essa sintomática ou não. E ainda não tem bem elucidado por quanto tempo essa infecção ela pode ser transmitida. Período de incubação e transmissibilidade. O processo de transmissão compreende o período de incubação intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que acontece no vetor. Esses períodos se diferenciam de acordo com o vírus envolvido na transmissão, e no caso do período de incubação extrínseco,
também em função da temperatura do ambiente. Em relação ao vírus da dengue, o período de incubação intrínseco pode variar de 4 a 10 dias, e após esse período, inicia-se o período de viremia no homem, que geralmente se inicia um dia antes do aparecimento da febre e se estende até o 5º dia da doença. O período de incubação intrínseco do vírus chikungunya pode variar de 1 a 12 dias, e o período de viremia no homem pode perdurar por até 10 dias, e geralmente inicia-se 2 dias antes do aparecimento dos sintomas. O período de incubação intrínseco do vírus Zika, ele é um pouco menor, de 2 a 7 dias, e estima-se que o período de viremia no homem se estende até o 5º dia do início dos sintomas. Por que é importante? Lembrando que o vetor, para transmitir, para se infectar com a doença, ele precisa picar o ser humano no período de viremia. Então, isso é muito importante. Então, o vetor Aedes aegypti, ele pode se infectar ao picar uma pessoa infectada no período virêmico, dando início ao primeiro período de incubação, né, que seria o período de incubação extrínseco. E esse período ele corresponde ao tempo decorrido desde a ingestão de sangue virêmico, né, pelo mosquito, até o surgimento do vírus na saliva do inseto. E em relação à dengue e o vírus da Zika, o período de incubação extrínseco ele varia entre 8 e 14 dias, e já para o vírus da chikungunya o período é um pouco menor, de 3 a 7 dias. E o período de incubação ele é influenciado por vários fatores ambientais, especialmente a temperatura. E após o período de incubação extrínseco, o mosquito ele permanece infectante até o final da sua vida, em média 6 a 8 semanas, sendo capaz de transmitir o vírus para o homem durante suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade ao vírus da dengue no indivíduo ela é universal. Uma vez que tem uma infecção, a imunidade adquirida ela é permanente para o mesmo sorotipo, conhecida como homóloga. De outro modo, a imunidade cruzada, heteróloga, ela persiste temporariamente no indivíduo, ou seja, quando induzida por um novo sorotipo, ela é apenas parcialmente protetora contra os demais sorotipos, desaparecendo rapidamente. Já a imunidade desenvolvida para o vírus da chikungunya acredita que seja duradoura e protetora contra novas infecções, ainda que produzida por diferentes genótipos desse vírus. E evidências científicas disponíveis até o momento não permitem, né, assegurar o tempo de duração da imunidade conferida para infecção do vírus Zika. Bom, agora falaremos de forma individualizada sobre cada uma das 3 arboviroses, né, começando pela dengue. Como falamos nos slides anteriores, é uma doença, uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, é caracterizada por um quadro febril agudo, na sua forma sintomática, podendo ser assintomática. É uma doença espectral, tem várias formas de manifestação. E é uma doença de notificação compulsória, isso é muito importante. E nós temos novos diferenciais na hora do diagnóstico, né? Tendo como característica sintomatologia muito semelhante entre as zicas e a chikungunya, igualmente na dengue, como poderemos ver nos slides posteriores. A fisiopatologia. A resposta imune a essa infecção, ela pode ser primária e secundária. A primária seria naqueles indivíduos que não foram expostos ao flavivírus e apresentam um aumento bem lento dos títulos dos anticorpos. Já a secundária seriam aqueles indivíduos que já têm um histórico de infecção prévia por flavivírus, apresentando uma elevação rápida do IgG, com aumento menos significativo do anticorpo IgM. Lembrando que a infecção por um sorotipo, ela induz imunidade duradoura homotípica e somente temporariamente heterotípica. Isso é muito importante, pessoal. Fisiopatogenia da forma grave. Nós temos 4 tipos de vírus da dengue e nós sabemos que algumas pessoas elas desenvolvem a forma grave, outras têm uma forma
mais branda da doença, né? E nós temos algumas teorias de quem pode desenvolver essa forma grave. E são teorias, pessoal, assim, não tem nada comprovado ainda. Então, seria a teoria de Rosen, que é por consequência da virulência da cepa infectante, teoria da reexposição, né, que é a teoria de Halsted. Na teoria de Halsted, fala que infecções sequenciais por diferentes sorotipos, em um período médio de 3 meses a 5 anos, o paciente ele apresenta uma resposta imunológica exacerbada. E nós temos também a teoria da multicausalidade, que são fatores relacionados ao hospedeiro, ao ambiente e também os virais. Aí nós temos a segunda fase, né, que seria a fase crítica, que ela tem o início com o declínio da febre, chamado de defervescência, que ocorre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. E os sinais de alarme, quando presentes, eles ocorrem nesta fase, e a maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar, que podem levar o paciente a um choque grave e até mesmo o óbito. A terceira fase seria a fase de recuperação, que ocorre após 24 a 48 horas da fase crítica, e quando ocorre a reabsorção gradual dos fluidos extravasados. E observa-se melhora do estado geral do paciente nesta fase, né? Com o retorno progressivo do apetite, redução dos sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico e melhora do débito urinário. Aqui embaixo eu coloquei uma observação que seriam os fatores de risco para a gravidade da doença. Seria a idade, etnia, gravidez e comorbidades, como asma, diabetes, anemia, hipertensão, infecções prévias por outros sorotipos também é um fator de risco. Quais seriam os sinais de alarme para a gravidade da doença? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulos de líquidos, hipotensão postural ou lipotímia, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia, prova do LAS positiva, sangramento de mucosas e aumento progressivo. E quais seriam os sinais de choque ou gravidade da doença? Pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, apresentando uma diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica menor que 20 milímetros de mercúrio em crianças e em adultos. Extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida e pegajosa, oligúria e manifestações neurológicas, como agitação, convulsões, irritabilidades. Isso em alguns pacientes. Essas manifestações neurológicas, elas não são manifestações comuns. Quais são as formas clínicas de acordo com a manifestação e gravidade da doença? Nós temos o dengue clássico, que é a dengue sem sinais de alarme. Nós temos a febre hemorrágica da dengue, que seria a dengue clássica com sinais de alarme, que ocorre um agravamento aí entre o terceiro e o quarto dia da doença, como nós havíamos dito nos slides anteriores, que seria a fase crítica da doença, né? Com a aparição de manifestações hemorrágicas, geralmente em pacientes durante a segunda infecção. E nós temos também o síndrome do choque da dengue, que seria a febre hemorrágica da dengue, né? Que evoluem para choque, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia da doença. Diagnóstico. Para fazer o diagnóstico da dengue, nós temos um leque muito grande de diagnósticos diferenciais. Então, na suspeita, naquele quadro clínico sugestivo, febre maior que 38, associado com dor retroocular, cefaleia, nós já temos um caso suspeito. Então, para confirmar esse diagnóstico, nós podemos pedir até o 5º dia do início dos sintomas o NS1, o PCR para dengue ou o isolamento viral. Após o 5º dia da doença, nós podemos solicitar a sorologia, IgM e IgG para dengue. Nós também temos alguns achados laboratoriais que nos levam a pensar na doença, que seria uma leucopenia com predomínio de linfocitose, uma plaquetopenia, função hepática alterada,
o aumento da albúmina. Então, assim, são achados laboratoriais que fazem com que a gente pense mais no diagnóstico de dengue. Quando falamos em diagnóstico, principalmente do diagnóstico clínico da dengue, nós temos a prova do laço, que seria uma manifestação hemorrágica induzida. E como nós devemos fazer essa prova do laço? Nós precisamos primeiramente obter a pressão arterial média. E como obter? Sistólica mais 2 vezes a diastólica dividida por 3. Nós vamos garrotear o braço dessa pessoa, se for criança, por um período de 3 minutos, e se for adulto, por um período de 5 minutos. E nós vamos medir aproximadamente 2,5 centímetros por 2,5 centímetros e vamos contar. Se nós tivermos mais de 10 petequias em crianças, nós temos uma prova do laço positiva, e maior de 20 petequias em adultos, nós também temos uma prova do laço. O tratamento. Para nos ajudar no tratamento da dengue, nós temos que realizar uma classificação de risco do paciente. Essa classificação ela tem como objetivo reduzir o tempo de espera no serviço de saúde e também nos ajuda a tomar uma conduta, tanto no acompanhamento clínico e também no acompanhamento terapêutico. E são classificados 4 grupos, o grupo A, o B, o C e o D. O grupo A seria aquela dengue sem manifestações hemorrágicas, sem sinais de alarme, quando o paciente não apresenta nenhuma comorbidade ou sem nenhuma condição clínica especial. Esse paciente ele vai ser atendido de acordo com o horário de chegada na unidade e o acompanhamento dele é ambulatorial. Já o grupo B, já seria uma dengue com manifestações hemorrágicas espontâneas ou induzidas, mas sem nenhum outro sinal de alarme. E a prioridade é não urgente, né? E o acompanhamento desse paciente ele é feito em leito de observação até os resultados de exames para os grupos de risco. O grupo C já seria uma dengue com sinais de alarme, com ou sem manifestações hemorrágicas e também com a ausência de sinais de gravidade. Esse paciente é um paciente com atendimento priorizado, né? Acompanhamento em leito de internação até estabilização e também apresentar critérios de alta. O período de internação mínima do grupo C seria de 48 horas. Já o grupo D seria um dengue mais grave, seria dengue com sinais de alarme e também sinais de choque, apresentando também manifestações hemorrágicas. É uma emergência, de imediato, nós precisamos de acompanhamento em leito de UTI até a estabilização do quadro, com o mínimo aí de 48 horas. E após esse período, é um paciente que nós precisamos manter em leito de internação. Qual seria o tratamento? O tratamento do grupo A seria ambulatorial, como foi dito, e seria um caso suspeito de dengue. Então, nós precisaríamos solicitar exames, isso se for critério médico, indicar paracetamol e dipirona, sintomáticos, repouso e hidratação. Nós precisamos orientar o retorno para reavaliação clínica no dia da melhora dos sintomas, que seria o período de defervescência, que é onde pode apresentar o início da fase crítica, ou, se não, no 5º dia, caso a mesma não cesse, ou seja, se a febre não diminuir, no 5º dia esse paciente precisa retornar para a gente poder reavaliar. E caso apresentar sinais de alarme, o paciente precisa retornar na unidade imediatamente. Já o grupo B seria aqueles pacientes que precisam de observação, também um caso suspeito de dengue. Principalmente, essa observação deve ser feita para aqueles pacientes que apresentam alguma comorbidade, para o grupo de risco. E o que nós devemos fazer para o grupo B? Solicitar exames, nessa fase é obrigatório. Esses resultados, eles precisam ficar prontos em até 4 horas. Precisamos deixar em observação e acompanhamento até o resultado dos exames. Iniciamos hidratação oral, como o grupo A, até sair os resultados dos exames. E também os sintomáticos, paracetamol e dipirona. Se o hematócrito desse paciente vier normal, nós podemos realizar a reavaliação clínica laboratorial diária, até 48 horas após a queda da febre
ou imediatamente se apresentar algum sinal de alarme. Se o hematócrito desse paciente ele vier alterado ou aumentado, nós precisamos buscar outros sinais de alarme e até mesmo reclassificar. Já a conduta no grupo C seriam aqueles pacientes que apresentam sinais de alarme. Nós precisamos iniciar uma reposição volêmica imediata com soro fisiológico 0,9%. Essa reposição é feita por 10 ml quilopeso durante a primeira hora, podendo ser feita uma máxima de 20 ml quilopeso nas 2 horas. Nós precisamos solicitar nesse grupo exames complementares também, como o grupo B também é obrigatório. E quais seriam esses exames? Hemograma, coagulograma, função renal e hepática, albúmina. E esse resultado do exame deve sair em até 2 horas. E se não houver melhora do hematócrito ou sinais hemodinâmicos instáveis, nós podemos repetir a fase de expansão em até 3 vezes. Nós podemos também solicitar exames de imagem, como raio-x de tórax. Nós precisamos controlar os sinais vitais a cada hora e também a diurese. A diurese, o desejado é 1 ml por quilopeso hora. Esse paciente ele vai ficar em leito de internação com o mínimo de 48 horas até a estabilização do quadro. Devemos iniciar paracetamol e dipirona para os sintomas. E também nesse grupo o exame para a detecção de dengue ele é obrigatório. Já a conduta do grupo D seria para aqueles pacientes, a classificação aqui seria aqueles pacientes com sinais de choque. Então, são choque ou disfunção orgânica grave, nós precisamos de internação em leito de UTI, no mínimo 48 horas, e após estabilização nós podemos manter esse paciente em leito de internação. Nós precisamos fazer reposição volêmica vigorosa. Em algumas situações, nós precisamos utilizar drogas vasoativas e até mesmo plasma. E nós precisamos de monitorização contínua. Reavaliar esse paciente a cada 15 a 30 minutos, o hematócrito de 2 em 2 horas. E, como já havia dito ali anteriormente, o leito de internação após a estabilização do quadro. Muito bem, agora a nossa segunda arbovirose, né? A chikungunya. É uma arbovirose mais recente, também caracterizada por um quadro febril agudo, é ocasionada por um vírus RNA, e o nome chikungunya vem da África, que tem como significado andar curvado, que é uma característica da doença por conta da intensa dor, e também é uma doença de notificação compulsória. A transmissão também feita através, principalmente do vetor, né, o Aedes, também pode ser transmitida de forma congênita e por transfusão. Essas duas últimas são formas mais raras, ainda em estudo. As manifestações clínicas, fases da doença. Nós temos a fase aguda ou fase febril, que é caracterizada, como já diz o nome, por uma febre alta e súbita, maior de 39 graus, que pode ser contínua, intermitente ou bifásica. Também é caracterizada pela poliartralgia, que está presente nessa fase aguda, que pode ser bilateral, simétrica e acomete mais distalmente. E pode estar acompanhada também de edemas, podendo ser simétrica, principalmente em relação à intensidade da dor. Também pode estar acompanhado por exantema, cefaleia, mialgia, fadiga. Tem uma duração média, essa fase febril, de 5 a 14 dias. Aí nós temos a fase pós-aguda, que é uma persistência ou recorrência dos sintomas após 2 semanas da doença. Tem uma duração média aí de até 3 meses. É caracterizada por uma poliartrite distal, uma exacerbação das artralgias, tenossinovite hipertrófica dos punhos e tornozelos principalmente, distúrbios vasculares periféricos, pode estar acompanhado com astenia e fadiga. Já a fase crônica pode atingir mais de 50% dos pacientes e é caracterizada pela persistência ou recorrência dos sintomas e sinais, principalmente dor articular, musculoesquelética e neuropática. Essa é uma característica muito importante na hora da diferenciação entre as 3 arboviroses.
Então, os principais fatores de risco para a cronificação descritos na literatura a este momento, né, seriam a idade, acima de 45 anos, a artropatia pré-existente e a maior intensidade do quadro da fase aguda. Esse acometimento articular se dá frequentemente nas mesmas articulações atingidas durante a fase aguda e caracteriza-se por uma dor que pode estar acompanhada com edema, limitação do movimento e rigidez articular matinal. E conforme a doença ela vai avançando, pode ter como sequela a deformidade, né, dessas articulações. Outras manifestações descritas na fase crônica seria a fadiga, cefaleia, prurido, alopécia, exantema, bursite, tenossinovite, até mesmo alterações cerebelares, né, distúrbios dos sonos, alterações da memória, déficit de atenção, alterações do humor, turvação da visão e depressão. E existem pacientes no Brasil em acompanhamento por consequência da fase crônica da doença há mais de 4 anos. Quais seriam, né, os fatores de risco para a forma crônica? Nós já falamos anteriormente, aqui é só para frisar mesmo, idade superior a 45 anos, sexo feminino, doença reumatológica pré-existente, evolução grave na fase aguda e títulos altos de IgG. Quando o paciente cronificar, ou seja, os sintomas eles persistirem por mais de 3 meses, devemos encaminhar ao reumatologista. Podemos continuar acompanhando, porém precisamos de... Qual é a fisiopatogenia da doença crônica? Persistência do IgM específica, persistência de RNA e antígenos no tecido sinovial, sinais de infecção direta dos osteoblastos, padrões de infiltrados inflamatórios, produção de citocina e ativação do complemento semelhante à artrite reumatoide e também a exacerbação das artropatias inflamatórias que já existiam. Nós também temos formas atípicas e graves da chikungunya. É caracterizado pelo surgimento de manifestações clínicas menos frequentes. É considerado grave quando requer hospitalização. E essas formas graves da infecção pelo vírus acomete com maior frequência pacientes já com comorbidades associadas. Aqui nós temos algumas formas e como elas podem acometer o sistema nervoso, os olhos, cardiovascular, pele, rins, entre outras. Para o diagnóstico, nós temos a fase inicial, que é a fase virêmica, que seriam os primeiros dias da doença, que nós podemos solicitar o PCR e a cultura viral, que seria o isolamento. Já na fase tardia, nós podemos solicitar a sorologia, IgG e IgM. No caso da chikungunya, o IgM ele persiste por até 3 meses após o início dos sintomas. E o IgG ele começa a subir, se elevar, a partir da segunda semana do início do dentro do diagnóstico, nós temos alguns exames que são inespecíficos, mas que pode nos ajudar tanto no diagnóstico quanto no adequado tratamento do paciente. E que se dividem também de acordo com as fases da doença. Então, na fase aguda, são inespecíficos, como dito, né? Porém, nós podemos observar uma leucopenia com linfopenia, que é a observação mais frequente nessa fase. A trombocitopenia pode ocorrer, não é tão frequente quanto na dengue, mas pode ocorrer. Aumento do VHS, PCR, que são marcadores inflamatórios, alterações hepáticas e renais, também nós podemos encontrar nessa fase aguda. Já na fase pós-aguda, por considerar a necessidade de prescrição de corticoide, como nós vamos ver nos próximos slides, nós devemos solicitar alguns exames: ureia, creatinina, função hepática, eletrólitos, glicemia de jejum e também um hemograma. Já na fase crônica, nós precisamos avaliar esse paciente antes da introdução do medicamento. Por isso que é importante solicitar alguns exames, principalmente porque nessa fase
pode ser necessário o início de imunomoduladores e nós devemos afastar algumas situações, como a tuberculose, hepatites, retinopatias. Então, nós devemos solicitar marcadores de hepatite, nós devemos solicitar o PPD, devemos solicitar o anti-HIV, raio-x de tórax e também, quando disponível, fundoscopia. O tratamento. Até o momento, não existe nenhum tratamento antiviral específico para a chikungunya. E a escolha das drogas, elas devem ser feitas após uma avaliação do paciente. E deve ser avaliado esse paciente aplicando algumas escalas de dor. E essas escalas de dor, ela deve ser aplicada de acordo com a faixa etária do paciente. Recomenda-se tratamento não farmacológico junto com o tratamento farmacológico, através de fisioterapia, exercícios de intensidade leve ou moderada, ou até mesmo a crioterapia. Nós devemos ter uma atenção bem especial nas situações em que já existam doenças associadas, presentes antes de adquirir a chikungunya. Porque essas doenças elas podem descompensar, podendo levar até a complicação, né? E a ocorrência de óbitos. É muito importante, pessoal, o acompanhamento diário das gestantes com suspeitas de chikungunya, principalmente na fase aguda, pelo risco de sofrimento fetal. E todos os recém-nascidos, cujas mães elas tiveram sintomas iniciados em até 7 dias antes do parto, elas devem ser mantidas internadas para observação por um período mínimo de 7 dias. Qual é o tratamento? O tratamento do quadro agudo, como já tinha dito anteriormente, não existe tratamento antiviral específico, porém nós devemos fornecer medidas de suporte para o nosso paciente. Repouso, hidratação oral, analgésicos e antitérmicos, como dipirona e paracetamol. Nós temos algumas situações em que a dor da chikungunya é uma dor muito intensa, uma dor articular muito intensa, e nós devemos iniciar medicamentos mais fortes, analgésicos com mais potência. Igual nós estamos citando aqui nas situações de artralgias refratárias, o uso de opioides, como o tramadol e a codeína. Nós também temos aqueles pacientes com dor neuropática refratária, que precisa ser iniciada a amitriptilina, gabapentina, pregabalina e também a carbamazepina. Lembrando que os anti-inflamatórios não esteroides e os corticoides, eles não devem ser utilizados na fase aguda da doença. E o ácido acetilsalicílico também é contraindicado nessa fase, por conta do risco de síndrome de Rey e sangramentos. Já o tratamento para quadro agudo e subagudo, que seriam aqueles casos em que apresenta persistência dos sintomas por um período de até 3 meses, nós podemos referenciar para uma avaliação com o reumatologista. E devemos controlar, né, as sintomatologias do paciente, através de analgésicos e anti-inflamatórios. Nesta fase, nós já podemos iniciar o uso de corticoide. E nas artralgias refratárias ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios, nós podemos iniciar também os opioides, como na fase aguda. Na dor neuropática refratária, como na fase aguda, nós podemos também usar amitriptilina, gabapentina, pregabalina e carbamazepina, lembrando sempre de não associar AINES e corticoide por conta do risco de úlcera péptica. Já o tratamento do quadro crônico são aqueles pacientes que apresentam persistência do quadro de sinovite ou tenossinovite, ou até aqueles pacientes que apresentam dificuldade do desmame do corticoide por um período maior que 3 meses. Nesses pacientes, nós devemos considerar o uso de imunomoduladores. E nós temos algumas opções, como a primeira escolha o metotrexato, segunda opção a hidroxicloroquina, como terceira a sulfasalazina. Lembrando de que antes de iniciar esses medicamentos, nós temos alguns exames que devem ser feitos, como nos slides anteriores. E para encerrar,
eu vou falar um pouquinho sobre a Zika. Então, a Zika ela também é uma doença aguda que se caracteriza por manifestações clínicas brandas e autolimitadas. E o sintoma que ocasiona a busca pelo serviço de saúde normalmente é um exantema pruriginoso. Lembrando que a Zika também é de notificação compulsória. Coloquei uma observação aqui que o vírus da Zika ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central e é o ponto em que mais nos chama a atenção quando falamos sobre a Zika. E como ocorre a transmissão desse vírus, né? A principal forma de transmissão ainda é pela picada do mosquito do gênero Aedes infectado, porém, além da transmissão vetorial, o vírus Zika ele já foi detectado no sangue, no líquido amniótico, lembrando que o vírus ele é capaz de atravessar a barreira placentária, então uma forma de transmissão é através da transmissão vertical. Já foi identificado também no líquor, na urina, no sêmen, saliva, leite materno e pós-transfusional. Essas outras formas ainda levantam bastante discussão e ainda está em estudo, né? A que apresenta mais evidência é através da transfusão e do líquido amniótico, né, que seria a forma vertical, que é onde ocorre a principal alteração, a principal complicação do vírus Zika, que seria a microcefalia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela nos próximos slides. Quais seriam as manifestações clínicas? Então, assim, o Zika dentro da chikungunya, dengue e zika é o que apresenta manifestações mais brandas, porém pode ser caracterizado por febre não muito alta, um exantema maculopapular, que tem como característica ser pruriginoso, mialgia e artralgia, eventualmente apresentando edema associado, cefaleia, uma conjuntivite não purulenta e os sintomas é de curta duração, que eu coloquei algumas imagens para vocês darem uma olhada. E até o momento não se conhece bem o tempo de duração da imunidade conferida através da infecção pelo vírus Zika, como eu já havia dito nos slides anteriores. E quais seriam as complicações? As complicações do vírus Zika é a maior preocupação referente a essa arbovirose. Que nós temos complicações congênitas, que seriam aquelas gestantes que são infectadas pelo vírus e mesmo não apresentando sintomas, elas podem transmitir o vírus ao bebê, ao feto. E essa forma de transmissão da infecção, ela pode resultar em aborto espontâneo, óbito fetal e também malformações congênitas, incluindo a microcefalia. Já as complicações neurológicas, nós temos a síndrome de Guillain-Barré, algumas encefalites, mielites, neuropatia óptica, entre outras. Aqui eu coloquei uma foto de uma microcefalia e o que a microcefalia pode afetar no bebê. E como é feito o diagnóstico da Zika? Que eu coloquei um quadro do resumo das recomendações, né? Nós temos o isolamento viral, nós temos a sorologia, nós podemos determinar através da urina. Então, assim, os principais seriam o isolamento viral até o 5º dia da doença, e a partir desse momento nós podemos solicitar a sorologia. Lembrando que a sorologia reagente para o Zika, ela pode ser devida a uma infecção aguda pelo vírus, mas também pode ser uma reação cruzada com outros flavivírus, ou até mesmo resultante da vacinação da febre amarela. Então, nós temos que ter bastante atenção. E qual seria o manejo? Qual é a conduta, o tratamento da síndrome aguda pelo vírus Zika? Até o momento, nós não temos um tratamento antiviral específico e o tratamento ele consiste basicamente em repouso, hidratação oral, sintomáticos e também antihistamínicos. E uma observação muito importante é que os AINES eles não devem ser usados até que seja descartado o diagnóstico de dengue. Vamos ter bastante atenção, pessoal. Também devemos evitar em gestantes com mais de 32 semanas de gestação, pelo risco do fechamento precoce do ducto arterial. Também devemos evitar o uso de ácido acetilsalicílico em crianças menores de 12 anos, pelo risco de complicação.
Qual é o manejo, a conduta que nós devemos ter com as gestantes? Gestantes, nós devemos ter uma atenção redobrada, né? E essas gestantes que elas apresentam sintomas compatíveis com a Zika, elas devem ser priorizadas para investigação laboratorial e para o diagnóstico da infecção pelo vírus Zika, por consequência das complicações graves que podem ocorrer com o feto. E se no momento dos sintomas ou da sorologia a gestante ela estiver com menos de 20 semanas de gestação, nós devemos programar o ultrassom a cada 2 a 4 semanas a partir da 18ª semana de gravidez. Já se essa paciente ela tiver sintomas ou a sorologia positiva e ela estiver com mais de 20 semanas de gestação, nós devemos programar o ultrassom de 2 a 4 semanas a partir do diagnóstico. E quais seriam a conduta, o manejo das complicações pelo vírus Zika? Nós não temos tratamentos específicos, por exemplo, para a microcefalia. Vai depender de cada complicação, da intensidade dessa complicação. Dentre elas, nós temos aí complicações respiratórias, neurológicas, motoras, e vamos precisar de acompanhamento com diferentes especialistas, né? Então, se nós não temos um tratamento... Então, aqui nós temos algumas medidas de controle na saúde pública, que são medidas para controle do vetor. Quais são essas medidas? Saneamento básico, eliminação de focos do vetor nas residências, redução do acúmulo de lixo, implementar controle vetorial por meios de métodos físicos, biológicos e químicos. Nós precisamos também de uma monitorização, que é um controle do trabalho de campo realizado pelos agentes de endemias, tanto no controle das larvas como dos mosquitos. Lembrando que o controle do mosquito, do vetor, essa é a única medida que pode interromper a transmissão das arboviroses, como Zika, dengue e chikungunya. E esse último slide é um quadro comparativo, né, entre as 3 principais arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É um quadro onde cita os sinais e sintomas aparentes, né, entre as 3 arboviroses e qual a intensidade dele. Isso vai ajudar, vai facilitar na hora de realizar o diagnóstico diferencial dessas doenças. E aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas nesta web aula de hoje. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco mais para o conhecimento de vocês. Um abraço.